Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos começar então agora a falar propriamente do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014. Nessa primeira aula, vamos falar dos aspectos mais básicos, que são os primeiros artigos da lei que falam sobre princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Antes de mais nada, vou trazer aqui a definição de internet que está no Marco Civil da Internet, que diz que a internet é o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos estruturados em escala mundial para o uso público e irrestrito com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. É o que está no artigo 5º, inciso 1º. Bom, vamos falar agora, então, um pouquinho sobre os fundamentos e quais são eles do uso da internet no Brasil, que está no artigo 2º. Os fundamentos são o respeito à liberdade de expressão, o reconhecimento da escala mundial da rede, direitos humanos, desenvolvimento da personalidade, exercício da cidadania em meios digitais, pluralidade e diversidade, abertura e colaboração, livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor e finalidade social da rede. Dá para perceber aqui que os fundamentos do uso da internet são paralelos aos próprios direitos e garantias previstos na Constituição, que vai ficar ainda mais ressaltado agora nos princípios. Então, nós temos os fundamentos no artigo 2º e no artigo 3º nós temos os princípios. Então, princípios: garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento, nos termos da Constituição. Bom, como eu falei, já é um direito que nós temos garantido na Constituição e o Marco Civil da Internet vem e reafirma esse direito agora no ambiente virtual. Proteção da privacidade e proteção dos dados pessoais na forma da lei. Então, prestar atenção aqui que a proteção dos dados pessoais, que a gente vai falar especificamente, ela é um princípio do Marco Civil da Internet, mas ela não está totalmente regulada pelo Marco Civil da Internet, ela depende de uma legislação própria, que é justamente atualmente uma das grandes fontes de discussão sobre o assunto. Também a preservação e garantia de neutralidade, que também vamos falar mais especificamente, a estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, que as medidas técnicas devem ser compatíveis com os padrões internacionais e estimular o uso das boas práticas, a responsabilização dos agentes pelas suas atividades, a preservação da natureza participativa na rede, quer dizer, possibilitar um acesso para todos que utilizam a rede, acesso e participação, e também a liberdade dos modelos de negócios que existam na internet. Objetivos: direito de acesso à internet a todos, acesso à informação, ao conhecimento, à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos, inovação e fomento da ampla difusão de novas tecnologias, e adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. Por fim, pessoal, os direitos e garantias dos usuários que estão previstos no artigo 7º, que também se assemelham bastante aqui. Esse aqui praticamente seria o artigo 5º, o artigo 5º da Constituição Federal, seria o artigo 7º aqui do Marco Civil. Então ele fala na inviolabilidade da intimidade da vida privada e a proteção da indenização pelos danos causados, sejam ele material ou moral. Quer dizer, bem parecido com o que a gente tem na Constituição. Inviolabilidade e sigilo do fluxo das comunicações pela internet, salvo por ordem judicial e na forma da lei, quer dizer, que também dependendo de uma lei específica, E inviolabilidade e sigilo das comunicações privadas armazenadas. Quer dizer, assim como nós temos na Constituição a inviolabilidade e sigilo das comunicações, aqui também das comunicações privadas armazenadas em meios digitais, por exemplo, os e-mails. A não suspensão da conexão da internet, salvo se houver débito decorrente diretamente da utilização, a manutenção da qualidade contratada, as informações nos contratos de prestação de serviços, elas devem ser claras, completas. Aqui também é um direito bem alinhado com o nosso Código de Defesa do Consumidor, A informação ela tem que ser clara, precisa, completa. O consumidor ele tem que entender o que ele está consumindo, não fornecimento a terceiros de dados pessoais, inclusive registros de conexão, que também vamos ver com mais detalhes mais para frente. Então, sempre que nós fornecermos um dado pela internet, esse dado, quem está recebendo só vai poder fornecer a terceiro se eu der o meu consentimento livre, expresso e informado. Ou se for uma situação legal que a lei preveja que aquele provedor seja obrigado a passar aquela informação, tá certo?
Além disso, quando houver o armazenamento de informações e também a exclusão, sempre deve haver uma justificativa para essa coleta, tá? Não pode ser uma causa ilícita que seja vedada pela legislação e deve estar especificamente determinado qual será o uso dessa informação. Mas não vamos se preocupar muito com isso agora, só estou trazendo aqui porque está no contexto do artigo 7º, mas a gente também vai tratar disso mais para frente. Além disso, deve haver publicidade e clareza das políticas de uso. Então, quando a gente entra no site, tem lá, né, os termos de uso dos provedores, porque o site ele é um provedor também, esses termos de uso eles devem ser claros e eles devem estar num local de fácil acesso. A pessoa deve ter conhecimento de forma rápida, né? E não estar ali escondido no site, ser uma coisa que o consumidor não entende, né? Ou melhor falando, o usuário de internet não acha, não entende e fica só escondido ali para quem fez o site, para poder se aproveitar de quem está se utilizando em alguma situação. Além disso, também acessibilidade, consideradas características físicas e motoras, perceptivas, sensoriais, aí também é uma questão que deve ser regulada por lei própria, e a aplicação das normas de defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas pela internet. É importante falar também que além, né, do conteúdo trazido pelo Marco Civil da Internet, essa lei ela é regulamentada pelo Decreto 8.771 de 2016. Então, sempre que a gente pensar em Marco Civil, a gente também tem que falar do seu regulamento, tem que pensar, de repente, alguma disposição pode ser contida no regulamento. As principais disposições que estão no regulamento, elas dizem respeito à discriminação de pacotes de dados na internet, que essa é uma matéria já mais ligada à neutralidade de rede, que também vamos ver, procedimentos para guarda e proteção de dados, medidas de transparência na requisição de dados cadastrais e também parâmetros para fiscalização e apuração de infrações. Pessoal, eu espero que tenham entendido essa primeira parte e vamos prosseguir com o nosso próximo assunto. Até daqui a pouco.